E aí, tudo certo? Já vou adiantar que o vídeo de hoje é polêmico. Você prefere fotografar com LED ou com flash? Fica nesse vídeo aqui que a gente vai entender as principais diferenças para a gente fotografar com LED ou flash em estúdio e de repente fora dele. Roda a vinheta! A gente vai começar os nossos testes aqui fotografando com LED. E a gente está usando aqui um LED Amaran 200X. O LED Amaran 200X ele é um LED de 200 watts de potência e ele tem um potenciômetro, onde ele vai de 0 a 100% de intensidade de luz, né, onde 0 é apagado e 100% é o máximo da potência dele. E eu consigo também trabalhar esse modelo de LED indo de 2700 Kelvin até 6500 Kelvin na temperatura de cor da luz dele. Esse é um fator bastante positivo. Então eu estou trabalhando na minha câmera aqui em ISO 250, f4 e 1/100 avos de segundo no tempo de exposição. E eu estou usando essas configurações que são configurações razoáveis aqui e vou fazer uma foto. Como eu disse, o meu triângulo de exposição está numa configuração bastante ok. Porém, eu estou em f4 aqui, porque eu estou na abertura máxima da minha lente. Se eu quiser ter uma foto um pouco mais nítida ou com maior profundidade de campo, por exemplo, vou colocar aqui f11. Então, trabalhando em f11, eu já teria que diminuir minha velocidade aqui. Vou colocar em 1/50 avos de segundo, não vou alterar mais que isso. Eu vou ter que começar a trabalhar no meu ISO aqui. Eu estou em ISO 250 e aí conforme eu vou puxando, para eu manter a mesma exposição, eu vou ter que trabalhar aqui em ISO 1000. Então eu passo a trabalhar em 1/50 avos de segundo, f11 e ISO 1000. Dessa forma eu mantenho a mesma medição que eu tinha na imagem anterior, onde eu estava usando f4, 1/100 e 250 de ISO. O que eu passo a entender? Que se eu precisar fazer uma foto com movimento, né, mesmo eu estando em 100% da potência daquele LED, eu estou aqui em 1/50 avos de segundo, então provavelmente se o Mário fizer um movimento ali, ele borra. E outro fator é que eu estou em ISO 1000. Então se eu quiser uma foto com qualidade e bastante nítida, um retrato beauty, por exemplo, eu não vou ter um resultado tão positivo assim, porque justamente eu estou trabalhando com ISO 1000 e eu estou trabalhando com a velocidade de 1/50 avos de segundo. Mas enfim, eu posso aproximar mais esse LED dele para eu garantir um pouco mais de intensidade, mas tudo isso vai interferindo na forma como a luz vai incidir ali no Mário. Agora a gente vai fazer mais alguns testes diminuindo a potência do LED para a gente ver o que eu vou conseguindo aqui trabalhar no meu triângulo de exposição para sempre ter uma fotometria boa. A gente consegue controlar o Amaran 200X tanto lá no potenciômetro, colocando a mão dele, quanto também via um app de celular. Nesse caso aqui a gente vai fazer pelo app e o Felipe vai ajudar a gente com isso. Felipe, você colocaria em 50? Nesse caso agora, a gente está em 50% da potência do LED. Eu estou trabalhando aqui em 1/50 avos de segundo, f11 e ISO 1000. E a minha foto está 1 EV subexposta. Pensando nisso, a gente consegue entender duas coisas aqui. Quando eu saio de 100% da potência do LED e vou para 50%, eu perco um ponto de luz, um stop, um EV, você pode chamar isso como quiser e como for mais fácil para você. Então, 50% da potência dele representa um EV a menos de luz. Como eu vou corrigir isso aqui no meu triângulo de exposição? Eu posso alterar aqui no diafragma, saindo de f11 e indo para f8, que eu ainda mantenho aqui uma nitidez interessante na minha lente, porém eu ainda estou trabalhando em ISO 1000 e 1/50 avos de segundo. Vou fazer a foto. Vamos passar para 10% de carga? Bom, gente, agora a gente está em 10% de potência aqui do LED. Eu estou em f8, ISO 1000, e olha só, de 50 para 10, saiu de 0 a minha medição aqui e foi para -2 1/3. Então, de 50 para 10,
eu perdi de medição 2 pontos e 1/3 de luz, de EV, de f-stop, enfim, chame como você quiser mais uma vez. Para eu consertar isso, então, eu vou sair de f8, 1 EV 5.6, 2 EV f4, e aí eu teria que trabalhar subindo 1/3 o meu ISO aqui. Vou fazer isso, eu vou sair de 1000 e vou para 1250, vou fazer a foto. Legal, tenho a mesma exposição, trabalhando em 10% da intensidade desse LED. E nesse caso, então, eu estou com o ISO 1250, ou seja, já está entrando um pouco de granulado na fotografia, principalmente com câmeras mais antigas e mais baratas também. E 1/50 de segundo, que se o Mário fizer algum movimento lá, esse movimento eu vou ter ele bem aparente aqui na imagem. Vamos fazer um testezinho. Vamos lá para um show de rock, Mário. Balançando bem a cabeça. Aí, beleza, que foi. Então aqui, em 1/50 de segundo, f4 e ISO 1250, trabalhando com LED em 10%, eu perco bastante qualidade aqui na fotografia. Então, eu prefiro trabalhar com o LED Amaran, o 200X, lá em 80% de potência, porque nesse caso, se eu precisar reduzir um pouco diante de uma necessidade, eu consigo, né? Eu estou em 80, então eu tenho tudo isso para reduzir de intensidade, ou se eu precisar aumentar, eu tenho de 80 até 100 para aumentar um pouco ainda, mas a gente sabe que em EV, em f-stop, isso é pouco, não vai fazer tanta diferença assim. Então vamos lá agora usar o Amaran 200X em 80% de intensidade. Aí, então o que eu tenho é isso, o Mário já está lá, e eu vou fazer a configuração na câmera aqui pensando em obter um arquivo com melhor qualidade possível, sem tremer muito a fotografia. Então eu vou lá para o tempo de exposição em 1/125 de segundo, vou trabalhar o ISO em 400 e vou deixar aqui meu diafragma em f4. E vou fazer mais uma vez a foto. Essa é uma configuração segura, porém eu ainda estou trabalhando a lente aqui em f4. Vamos chegar lá em 100% de intensidade. De 80 para 100% de intensidade no LED, eu só tive que fazer uma alteração de 1/3 aqui de EV, saí de f4 e fui para f4.5. Então esse é o limite que a gente vai trabalhar com LED Amaran. E eu vou fazer mais uma foto do Mário aqui e vou pedir para o Mário se mexer. Show de rock. Dessa forma, então, eu estou no limite aqui das configurações do triângulo de exposição para eu ter uma fotografia com qualidade e conseguir fazer uma foto ali com o Mário sem tremer nada. Bom, o que eu acho de ponto positivo da gente trabalhar com LED, então? O principal deles é que eu consigo ver aonde está indo a luz. Isso facilita muito na direção. Por exemplo, Mário, chega daquele jeito que você estava aqui, isso. Vocês conseguem ver? Abaixa um pouquinho o seu rosto, por favor, isso. Olha só como entra uma luz ali embaixo do olho dele. Então eu já consigo dirigir o Mário olhando para a câmera aqui. Sobe um pouquinho o seu rosto, Mário. Aí, ó. E aí a luz já entra melhor ali no rosto dele. Então, se eu estou trabalhando com LED, a minha direção ela flui mais, porque eu sei onde a luz está, e dessa maneira então fica mais rápido, eu consigo ver onde está a sombra e pedir para ele mexer um pouquinho o rosto para um lado ou para outro, para entrar melhor luz nele. E eu tenho uma outra coisa interessante ainda, que é o controle da temperatura de cor da luz. Por exemplo, aqui agora a gente está em 5.200 Kelvin, mas a gente pode ir lá para 2.700. Vamos ver o que acontece. E agora então eu tenho uma luz mais quente, né? Para a gente ver o que acontece se a gente alterar a temperatura de cor lá para o máximo dela em 6.500. Vamos lá. E aqui eu tenho um branco frio. Então é um equipamento só, que eu tenho uma limitação nele com relação
a potência que ele tem, a quanto ele emite de intensidade luminosa. Porém, por outro lado, se eu não preciso de uma coisa muito forte, se eu consigo ali trabalhar na minha câmera, por exemplo, aqui, ó, que nem eu estou usando uma Fuji X-T5, eu posso usar um ISO 800 ou um ISO 1000 tranquilamente nessa câmera aqui, porque ela tem um sensor bom, um sensor que aguenta isso. Eu vou colocar ISO 800 aqui para garantir. E aí, no diafragma, para eu manter a mesma medição, eu estou em f5.6. Então olha no que eu cheguei de configuração aqui, ó. 1/125 avos de segundo, f5.6 e ISO 800. Eu consigo isso porque eu estou usando uma câmera aqui que permite que eu use ISO 800 sem granular muito. Mas se você está usando uma Canon T5i, uma Nikon D7000, por exemplo, aí o limite do seu ISO vai ser lá em 500, para você obter uma fotografia com qualidade e depois conseguir editar ela e tirar as melhores cores, o melhor contraste dela. Vou fazer mais uma foto aqui. Olha aqui, Mário. Aí, dá uma esticadona de pé assim, ó. Teve uma hora que você estava descansando, você esticou bem o pé. Estica um pouquinho menos, por favor. Aí, isso. Massa. Joga o tronco pra frente. Isso, olha aqui em mim. Aí. A gente consegue trabalhar com LED numa boa nessas condições. Um estúdio, luz controlada, câmera no tripé, poses que não se movimentam muito. Se eu quiser ter um arquivo com mais qualidade ou exagerar um pouco na direção ali, daí eu vou ter que desligar o LED e colocar um flash. Por mais que seja um flash pequeno, tipo um speedlight, por exemplo, eu já vou ter condição de trabalhar a intensidade de luz um pouco mais forte. Porém, a gente perde em algumas outras questões. Vamos ver. Agora a gente clareou um pouquinho o estúdio aqui para a prática com flash para vocês conseguirem enxergar também o Mário ali, senão vai ficar um breu aqui e a gente não enxerga nada, nem a câmera. Bom, coloquei o flash lá então, um AD200 Pro, e ele está na carga máxima dele e eu não alterei a câmera. A gente está em 1/125 avos de segundo, f5.6 e ISO 800. Vou fazer a foto. E olha só o que aconteceu com a nossa imagem. Estourou tudo, né? Ficou tudo aquele clarão, a gente só consegue ver a roupa do Mário, um pouquinho só ainda, e o resto some tudo. Olha lá pro chão, o pé dele, o tênis, desapareceu tudo, até um pedacinho da canela ali. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar o meu triângulo de exposição e eu vou entender aqui aonde que eu vou achar a melhor fotometria. Vamos lá. Então eu vou sair de f5.6 e eu vou para f8. O tempo de exposição eu não vou alterar ele aqui, porque a gente já sabe que a melhor velocidade para sincronismo para eu usar aqui é 1/125 avos de segundo. E coloquei a câmera também em ISO 200. E eu vou fazer uma foto para testar aqui o que a gente tem. E ainda assim, a minha fotografia está estourada. Então vamos lá, f11, 1/125 avos de segundo, f11 e ISO 200. Está um pouquinho estourada ainda, vou passar então para ISO 100. E olha só, eu já estou acostumado a trabalhar com flash, trabalhar com luz, então eu fui lá e eu posicionei a minha luz mais ou menos onde eu achei que daria um efeito bom lá no Mário. Agora a gente já achou aqui uma exposição boa, que a gente já começa a gostar, e aí eu notei que eu preciso arrumar o posicionamento do meu flash então. Então a gente tem um revés do flash aqui, que é a gente não conseguir ver para onde que vai a luz. Apesar de, né, eu faço uma foto e é rapidinho, isso deixa o nosso fluxo de trabalho em estúdio um pouco mais demorado. Mas a gente já percebeu aqui que o flash é muito mais forte do que o LED. Vou lá arrumar o posicionamento dele. Faz a pose, Mário, por favor. Isso, virar um pouquinho aqui. Beleza. Carga máxima no meu flash. Fui lá, já ajustei ele, tô com o triângulo de exposição na câmera praticamente configurado e vou fazer mais um testezinho aqui. Aí, já vou um pouquinho pra cá, isso. Aí. Agora eu já tenho uma luz mais parecida com a luz da foto anterior, mas essa mudadinha que eu dei no flash ali fez com que entrasse mais luz ainda lá no Mário. O
O que eu posso fazer aqui então? Eu já estou em ISO 100, ISO mínimo. Eu estou em 1/125 avos de velocidade aqui, para mim é o que eu uso mesmo. Então eu tenho que começar a trabalhar agora no meu diafragma. Então de F11 eu vou passar para F16 e vou fazer mais um teste. Enfim, trabalhando aqui agora em F16, 1/125 avos de segundo ISO 100, eu passei a ter a mesma luz que eu tinha com o LED em carga máxima. E agora a gente vai testar aqui as cargas do flash, porque lá no LED a gente foi desde 10% até 100%. E a gente viu que a gente conseguiu obter de triângulo de exposição. Aqui eu sei que trabalhando em ISO 100, F16 e 1/125 avos de segundo, eu tenho a máxima qualidade na minha imagem aqui, até mais do que eu preciso. Sinceramente, eu gosto de fotografar até F11 em estúdio, não gosto de jogar em F16, porque começa a aparecer uns detalhezinhos do fundo lá e um monte de coisa. Agora, eu vou colocar aqui na câmera as configurações que eu mais gosto de trabalhar em estúdio. E assim, não são as configurações que eu mais gosto porque eu defini isso. Não, são configurações que a maioria dos fotógrafos de estúdio usam, porque é uma configuração segura de se trabalhar. Que é o que? ISO 200, já estou aqui, e F11. Vamos lá, Mário. Então, eu estava em ISO 100, fui para ISO 200, ou seja, eu alterei um EV, um f-stop de luz aqui. Então eu tenho o dobro de luz entrando aqui no sensor da câmera. Passei de F16 para F11, então eu aumentei 2 EVs. O que eu faço com o meu flash aqui? Eu vou tirar de 1/1 para 1/2 um EV e 1/4 de carga 2 EVs. Vou fazer a foto. Bom, agora eu volto a ter a mesma iluminação que eu tenho na fotografia quando eu estava lá em carga máxima, só que eu estava em F16 e ISO 100. E o que eu ganho com isso? Trabalhando em 1/4 de carga, eu não estou usando o meu flash lá no talo, eu não estou usando ele na potência máxima dele, com isso ele não está gastando tanta bateria assim, ele não esquenta tanto e eu consigo ter uma vida útil do meu equipamento mais longa. Sem contar que eu não estou escolhendo os ajustes que eu vou fazer na minha câmera pensando no equipamento. Eu vou fazer os ajustes que eu quero na minha câmera e o equipamento vai me dar a luz que eu preciso. Então a principal diferença da gente trabalhar em estúdio com LED ou com flash é absolutamente isso. Com LED, se eu quiser um LED muito forte, ele vai custar muito caro, mas muito caro mesmo, mais caro do que uma câmera, mais caro do que um monte de coisa que está aqui nesse estúdio. Já um flash, por mais simples que ele seja, ele é muito forte e muito potente. Então, trabalhando com flash, eu consigo escolher os ajustes de câmera que eu quero, que eu gosto e que são necessários para o trabalho. Trabalhando com LED, eu já consigo enxergar essa luz que é positivo, porém é o LED que vai me dizer o que eu vou usar de configuração na minha câmera e às vezes pode ser que eu não tenha a luz necessária para executar aquilo que eu preciso. Agora, trabalhando com o flash simplifica mais essa questão. E eu vou fazer um teste com o Mário aqui em movimento. Vou pedir para o Mário fazer um movimentão ali, vou fotografar para ver se a gente consegue congelar ele. 1/125 avos de segundo, F11, ISO 200, vamos pro show de rock? Agora ele pode fazer um monte de movimento lá que eu não vou ter um borrado. E isso não está acontecendo por conta da configuração que eu fiz na câmera. Isso acontece porque o flash ele é uma piscada muito rápida. E a câmera tá numa configuração aqui que se eu não usar flash, eu praticamente não enxergo a fotografia, fica tudo escuro. Então, quando o flash dispara, ele manda luz por um tempo muito curto, como se fosse uma foto feita num tempo muito curto. E é isso que vai congelar alguma coisa que está em movimento, uma pessoa pulando, ou correndo, ou balançando a cabeça e as mãos, tipo num show de rock, por exemplo. Então, a partir do momento que eu ligo o meu flash aqui com tudo configurado, vou fazer a foto. Opa, desculpa, Mário, agora é quietinho de novo. E tá lá a fotografia bem exposta. Fechou? Deu para entender a diferença entre flash e LED para a gente fotografar em estúdio? Agora, a gente vai só finalizar aqui explicando alguns detalhes a mais.
Vamos ao veredito sobre as diferenças então de trabalhar com flash e LED em estúdio. Só lembrando que isso não é uma verdade absoluta e eu quero ouvir você. Se você pensa diferente disso, é importante para a gente saber. Então coloque o seu comentário aqui embaixo para a gente conversar bastante. Pontos positivos para a gente trabalhar com LED em estúdio. LED, eu ligo ele na tomada, não dependo de bateria, não dependo de ficar carregando nada antes. Chego para trabalhar, ligo e boa. Outro fator positivo de trabalhar com o LED. O LED, eu ligo ele e eu consigo ver aonde a luz vai, como que ela atinge o assunto da fotografia e consigo trabalhar o meu triângulo de disposição tranquilamente só no visual aqui. E um outro ponto positivo é que eu consigo controlar a temperatura de cor da luz dele. Nesse modelo aqui, vai de 2.700 Kelvin até 6.500 Kelvin. E quais são os pontos negativos de trabalhar com LED em estúdio? Eu sei que eu já falei aqui que ligar ele na tomada e não ter que carregar a bateria é um ponto positivo, mas o fio é um ponto negativo, porque a gente fica tropeçando no fio, às vezes quer colocar em algum lugar, não dá, tem que tirar da tomada, desligar, levar no outro, enfiar na tomada em outro canto do estúdio, por exemplo. E tem também um outro ponto negativo, que é essa questão de eu não conseguir, de repente, usar as configurações que eu quero no meu triângulo de exposição. E outro ponto negativo é que se você é um fotógrafo ou fotógrafa que faz estúdio, que faz externa também, você não vai conseguir fazer uma externa com o seu LED, porque ele não tem a potência suficiente para brigar com o sol, por exemplo, e também, dependendo do lugar que você vai, não tem a tomada para colocar, você conseguir usar ele tranquilamente. Alguns LEDs é possível usar com bateria, mas a bateria ela acaba rápido e aí você tem que ter um monte de bateria, é pesado e também é caro. Então, essa é a minha opinião sobre os pontos positivos e negativos de trabalhar com LED em estúdio e com Plus aí fora dele. Agora, vamos pensar aqui nos pontos positivos de trabalhar com flash em estúdio. O flash, esse tipo de flash aqui, então eu não tenho fio, então eu posso movimentar dentro do estúdio do jeito que eu quiser. Eu tenho uma potência maior usando flash, então eu fico mais livre para escolher na minha câmera qual é a configuração que eu vou precisar usar ou então que eu quero usar, pensando criativamente, esteticamente ou tecnicamente para eu ter uma foto bem feita aqui, para chegar uma imagem boa ao sensor da minha câmera. Porém, com flash, eu não consigo ver aonde que essa luz chega, eu tenho que fazer uma foto, olhar aqui no LCD da câmera e aí eu vou lá, faço ajuste, faço outra foto, isso deixa o nosso fluxo de trabalho um pouco mais demorado no estúdio. E outra característica do flash é que eu não consigo trabalhar a temperatura de cor da luz dele. Então esse flash, por exemplo, ele está na média entre 5.400 e 5.600 Kelvin. Então eu não consigo fotografar fora disso. Se eu tiver que colocar vários flashes ali, cada um numa temperatura, eu não consigo. Então nesse caso eu tenho que colocar uma gelatina na frente do meu flash, onde eu vou conseguir trabalhar diferentes cores e diferentes temperaturas de luz também. E o que é legal do flash? A bateria, a pilha, é que eu posso usar ele fora de estúdio, ele briga com o sol, ele é forte, eu posso usar ele à noite, o speedlight eu consigo colocar em cima da câmera se eu precisar e por aí vai. Então não tem um equipamento que é melhor ou um equipamento que é pior. Tem aquele equipamento que você acha que você consegue usar ele de modo mais fácil e que você consegue trabalhar de modo mais certo também, né? No caso, uma pessoa que não tem tanta experiência, que é mais iniciante, trabalhar com LED vai ser muito mais fácil. Porém, uma pessoa que é iniciante ainda não tem uma câmera que tem um sensor que vai aguentar um ISO 1600, por exemplo. Então, trabalhar com LED é pior. Vai daquilo que você precisa, daquilo que você tem condição de comprar agora e do que você vai fazer com a sua fotografia. Eu espero que este vídeo tenha te ajudado a entender algumas das principais diferenças entre trabalhar com flash ou LED em estúdio. Esse é um assunto que é muito mais amplo do que uma aula rápida aqui no YouTube. Mas claro, se você quer entender melhor as diferenças entre flash e LED, eu recomendo para você o intensivo em iluminação fotográfica, que é com o Mário também,
que a gente tem disponível lá no portal AV Makers. E se você quiser assinar, vir a ser nosso aluno e ter acesso a esse e mais outros 200 cursos que a gente tem lá no portal, é só você clicar no link que eu deixei aqui embaixo para você fazer a assinatura por 12 meses com 20% de desconto e um mesinho a mais ainda para você, depois que estudou tudo, reassistir aquilo que você gostou mais ou aquilo que você tem mais dúvida. O cupom é esse que está em tela, é o AVZNG99. Eu vou ficando por aqui, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha e ativa o sininho para sempre ser lembrado de tudo que a gente posta semanalmente por aqui. Eu vou indo nessa, tchau, tchau!